Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Nós estamos hoje mais um dia amanhecendo e a melhor coisa que nós temos é meditar na palavra do Senhor, né? Acordar já meditando, ouvindo o que Deus diz para nós. Então, hoje nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Meu esposo deu a introdução e deu o capítulo 1, né? E deu a explicação e o estudo. É muito interessante esse livro e é bem reflexivo, não é? Nós vemos que ele foi escrito por Salomão e que Salomão buscou de todas as formas ser feliz. Só que ele esqueceu, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, assim, que o Senhor Jesus me santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Normalmente nós cuidamos muito do corpo, mas a Bíblia fala que nós somos espírito, nós somos alma. Então, as coisas que estão aqui não podem preencher o vazio. As coisas materiais, toda a riqueza do mundo não preenche o vazio que nós temos. Então, nós vamos ver sobre hoje, é bem interessante, bem reflexivo. Nós vamos começar, né, lendo o versículo 1, que diz assim: a vaidade das possessões, né? Vaidade aqui, ele não quer dizer, porque normalmente vaidade, assim, no vestir, na aparência. Aqui a vaidade significa a fragilidade das coisas, a temporalidade, a ilusão, né, das coisas. É que tudo é bolinha de sabão, né? Que na verdade tudo é efêmero, né? Passa, tudo passa. E é o que nós vamos ver aqui. Então, olha, ele começa trazendo uma reflexão consigo mesmo. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, ele fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11. Examine, pois, o homem a si mesmo. Né? Então, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, aqui ele fala: disse comigo. Ele está conversando, ele está mantendo um diálogo com ele mesmo. Você já conseguiu fazer isso? Por que eu tô com. Eu muitas vezes falo, mas por que eu tô com essa aflição? O Salmo 42 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? O salmista perguntando para ele mesmo: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Espera. Então ele está mantendo o dia. Por que está perguntando para a alma dele? Por que você está abatida? Salmo 42 é um tipo desse monólogo. Então ele está assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Então, no versículo 1, ele, para ter sentido a vida dele, ele buscou o prazer. Na verdade, os filósofos, né, os estoicos, eles também procuravam, né, na filosofia grega, procurava assim, a fonte da vida, a fonte da felicidade, o prazer. Então ele fala aqui: eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Quer dizer, que ele procurou toda forma de prazer, mas ele viu que era tudo ilusão, que ele continuava vazio. Não é? Isso lembra bem, você vê, foi escrito, vocês veem, foi escrito há quanto tempo? E o homem continua buscando, assim, atalhos que não é o caminho de Deus. E ele foi feito para. O propósito da vida de todo homem é conhecer a Deus. E ele procurou atalhos. O caminho da felicidade é o prazer. E nós vamos ver que no versículo 2 ele continua: do riso disse, é loucura, da alegria de que me serve? Então ele viu que a alegria, tudo era loucura. Por quê? É loucura porque ele era um tempo breve. Então não passava de segundos e depois voltava aquela monotonia e aquele vazio, aquela crise existencial que todo ser humano tem quando busca nessas coisas. Então aqui ele procura na alegria.
alegria passageira. Nós lembramos de João 16:22, que diz assim: você agora tem tristeza, mas eu te verei, Jesus falou, e a alegria que eu te der, ninguém poderá tirar. Então, é claro que não está nessa vida, né, a alegria, está na presença de Deus. E Salomão procurava nas coisas daqui da terra, olha só, e ele estava meditando nisso. E então ele viu que o prazer, a alegria era vaidade, tudo ilusão. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Então ele está aqui meditando que tudo era brevidade, né? Que tudo era tão ilusório, tão breve, transitório. Então, a terceira busca dele foi no álcool. Ele procurou no vício, no álcool, né? Assim, esquecer. Quantas pessoas, né, se entregam à bebida, ao vício, para preencher o vazio, né? Para ver se esquece dos problemas e não consegue. Salomão também não conseguiu. Aí no versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhos, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Não é? Então, nós vamos ver que no versículo 3, né, e 4 e 6, no 3 ele fala das obras, e no 4 e o 6 ele vai falar das possessões. Então, ele quis se realizar, então ele edificou muitos palácios, muitas casas, fez a casa de Deus, fez o palácio dele, todo mundo vinha ver. Ele edificou vários palácios e várias construções, e também no versículo 7 ele fez muitas aquisições. Eu comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que dantes de mim viverem em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias, né? E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então, olha só. Então, ele acumulou muitas posses, ele teve muita riqueza e ele também teve o reconhecimento de pessoas, não é? Então, todo mundo elogiava Salomão. E ele procurou, nos prazeres, nas mulheres, né, a satisfação, até mais assim, no decorrer da leitura, ele falou que não privou o olho dele de nada, que tudo que o olho dele batia igual Adão, né, quando ele olhou, ele desejou, não é? E olha só, e trouxe para ele. E por que ele não? Ele tinha tudo que muitos homens pensam ter para serem felizes. Por que ele não ficou feliz? Fez tudo que o olho dele desejou, né? E nós vamos, versículo 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim, em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, ele prevaleceu no sentido assim, de ele procurou assim se engrandecer acima de todos os homens também, né? Ele teve tudo para se engrandecer e procurou assim o aplauso, né? Assim, ele procurou ser aceito e também ser engrandecido, ser aplaudido diante das pessoas. Só que também parece que tudo quanto desejaram meus olhos, versículo 10, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então, ele se fatigava muito, porque ele trabalhava muito, e depois a recompensa era o trabalho que ele fez, e ele achava que tudo aquilo ia preencher, mesmo as mulheres, preencher
o vazio. Há muitos que pensam, né? Vou casar, vou preencher o vazio da minha vida, e casar é muito bom. Mas, vou ter filho, vou preencher. Só que é o seguinte, nada disso preenche nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano preenche o vazio da nossa vida, porque ele tem a forma de Deus. Então, por exemplo, se eu estou angustiada e assim, transgredi a lei de Deus, né? Fiquei triste com algumas coisas. O Walter é uma bênção, meu esposo, mas ele não pode me perdoar e nem pode tirar a agonia do meu coração. E ele vai falar aqui da aflição. Ele fala no capítulo 1 da aflição, né, que ele tinha. Imagine como um homem que tem tanto dinheiro, tem tantos palácios, tantas mulheres, e a aflição da vida dele. Por quê? Essas coisas não preenchem. Porque nós somos espírito. Né? Então, olha a agonia, quantas pessoas têm tantas coisas, quantas se suicidam, pode ter o dinheiro que for, estão dependentes de calmante, tudo. Por quê? Porque as coisas nessa vida não preenchem o vazio da nossa vida. Então, nós vamos ver que aqui no versículo 10, não é? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, né? E inclusive as mulheres, o meu esposo citou, as mulheres desviaram, Deus falou para tomar cuidado com isso, desviaram ele da presença de Deus. Ele, na verdade, permitiu, né? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E, considerei, quer dizer, ele está refletindo, ele está falando, está tendo um monólogo com a ele mesmo. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Quem já correu atrás do vento? É impossível. Você nunca vai alcançá-lo. Isso aí é impossível. É como ele também buscou em tantas coisas e nenhum proveito havia debaixo do sol. Né? Então, olha que interessante. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Versículo 12. Que fará o homem que seguir o rei? Ou mesmo que outros já fizeram? E olha, então aqui ele está questionando que ele começou a conhecer a loucura quando começou a conhecer a sabedoria. E viu que era muito bom ser sábio. Então ele pediu a Deus isso e se empenhou em ser sábio. Mas o que ele viu? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. A estultícia é a falta de sabedoria, é insensatez. Quanto à luz, mais proveito do que as trevas. Claro, viver na luz. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Então, ele percebeu que qual o proveito de ser sábio se também ele vai para o mesmo lugar, assim, morre, né? Como o louco, como o insensato. Então ele falou, que proveito que eu vou ter, né? Daí eu fiquei pensando, daí ele vai falar no versículo 15, pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim, aquele que não tem sabedoria, né? Também acontece, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então ele está questionando até de ter pedido a sabedoria. Por quê? Porque ele via a limitação. Ele estava perdendo a visão da eternidade de Deus, porque todo aquele que tem Deus, ele não tem limites, ele é ilimitado, porque ele transcende o limite, porque ele tem a eternidade dentro dele. E ele vai falar mais tarde, né, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mas quando ele está refletindo aqui, ele está perdendo totalmente a visão da eternidade. Quantos homens entram nesse tipo de conclusão, né? De que buscando em tantas coisas aqui dessa vida e não se satisfazendo. Se lendo aqui, o que ele está mostrando? O valor das coisas desta vida
E como nós buscamos avidamente, todo mundo quer rico, quer não sei o quê, quer ter um carro melhor que o outro. Como isso é bolinha de sabão. E muitos ainda cristãos, muitos de nós não entendemos isso. Nossos valores são daqui da terra. Aí chegamos no vazio. Por quê? Porque essas coisas não preenchem o nosso coração e nem traz felicidade. E Salomão, ele chegou a essa triste conclusão, né, também. Olha que interessante. E aí ele fala assim: pois tanto do sábio como do estulto, memória não durará para sempre. Ele está questionando essa brevidade, esse findar da vida, né? Passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que fiz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, nós vemos que ele estava entrando no caminho do homem, assim, gentil, quer dizer, com O, não com L, sem Deus, um homem que não conhece a Deus. Porque nós vemos assim, como nós queremos nos eternizar aqui na Terra, por que nós buscamos construir tantas coisas? Para que o nosso nome seja lembrado. Para que eu quero meu nome numa praça? Por que eu quero meu nome em tal lugar? Para que eu não seja esquecido. Para que a eternidade do meu nome dure para sempre. Então ele está chegando à triste conclusão que existe uma brevidade, um limite na nossa vida. E se você não tem essa eternidade dentro de você, de nada valeu. Eu lembro que há muitos atalhos, né, que diziam da cruz. A cruz me traz a salvação, porque na verdade o sangue de Jesus me perdoa para que eu possa ter a vida eterna. E há muitos que não conhecem isso, por isso que busca tanto. Então há o atalho da beleza, há o atalho do poder, o atalho do dinheiro, ao atalho da inteligência, da sabedoria. Eu gostava muito dessa parte, de estudar muito. Eu gostava demais. Então, e isso é muito bom. Eu gostava de sentar para ir bem na aula, para ir bem no estudo. Só que eu estava colocando isso acima de Deus. Então, você ganhar dinheiro, você trabalhar, se empenhar, é errado? Não. Mas quando você coloca como um preenchimento da sua vida, o primeiro lugar na sua vida, perde o sentido. Porque quando você busca muito o dinheiro, o poder, tudo, você põe as outras pessoas em o terceiro lugar, o Deus no segundo, e aí tudo perde sentido, porque nós somos seres relacionáveis. Então, o reino de Deus é relacionamento, não são coisas. Nós não nos relacionamos com um carro. Nós podemos usá-lo, mas nós não podemos nos relacionar com ele. Uma mesa que eu quero muito, ou um fogão, ou uma peça, uma cama, ou alguma coisa que eu queira, é muito bom a gente ter. Só que não pode estar em primeiro lugar, porque isso eu posso passar sem, mas sem a presença de Deus. Por isso que Cristo veio. Ele veio restaurar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas. Então, lá em 1 João fala que o que me traz alegria e felicidade, para que a vossa alegria seja completa, 1 João de 1 a 5, é o quê? Eu me relacionar com Deus e com as pessoas. É sério, pouca gente conhece essa verdadeira felicidade, né? Que é obedecer a Deus. Então ele está vendo, aqui você olhando assim, ele está vendo assim que realmente tudo aqui é bolinha de sabão, tudo vai ficar. E ele continua: também aborreci todo o meu trabalho com que me afatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então eu vou trabalhar tanto e depois quem vai usufruir vai ser outra pessoa, né? Vai ser os meus parentes e tal. Contudo,
E quem poderá se dizer se será sábio ou estúpido? Quer dizer, ele vai falar assim, eu deixo tudo, eu tive sabedoria para empreender, agora vem outra pessoa, pode ser até o filho. O que ele vai fazer com aquilo que eu deixei para ele? Ele vai ser sábio ou estúpido? Quer dizer, ele vai saber administrar aquilo que foi deixado por herança? Ou vai ser insensato, sem sabedoria? Quem poderá dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Então ele fala assim, eu estou esforçando tanto, depois eu vou deixar, né, para, por exemplo, um homem muito rico, ele vai deixar uma fortuna para um filho que às vezes pode administrar e pode não. Bem, né? E tudo isso então é vaidade, né? Pois que tem o homem todo do seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Então, pois que tem o homem de todo o seu trabalho. Então, se aquilo que eu me esforço fica só nessa vida. Então, por exemplo, eu tinha uma profissão, mas eu amo, né, dar aula, tudo, mas eu não ia só dar aula, eu ia formar eu ia fazer, eu sou formadora de opiniões, então eu posso, durante a aula, ajudar meu aluno, não é? Posso ajudar meu aluno a entender um texto, a interpretar e também conhecer a Deus, por que não? Conhecer quem o fez, não é? Independente assim de falar de qualquer religião, você pode trabalhar no caráter de um aluno. Então, olha só que interessante. Aqui, se meu trabalho é só para eu ganhar dinheiro, não é porque eu amo aquelas vidas e quero ajudá-los e abençoá-los e orar por eles, não tem razão da minha profissão. Então, se cada profissional só trabalha em função de sobrevivência e de dinheiro, nossa, a gente é a pior coisa dessa vida. A gente fica vazio, reclamando de tudo, que o dinheiro não dá, que não sei o quê, reclamando de tudo, do trabalho. Então, é algo mais. Algo mais. Existe o reino espiritual, existe o reino emocional, que eu preciso também tratar. Muitos, por terem desprezado, estão doentes hoje. Porque, assim, em conflitos internos, por quê? Porque desprezam esse tratar de Deus na alma e no espírito, não é verdade? Então, Salomão está meditando, ele está fazendo uma reflexão com ele mesmo. Aí continua, né? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgostos. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Então, há quantas pessoas, né, quantos de nós, eu fico pensando, à noite eu gosto de ficar meditando na palavra de Deus. Eu gosto de ficar refletindo, eu conversando comigo mesma sobre as coisas que eu preciso mudar, que as coisas que Deus precisa trabalhar em mim. Então, olha só, orando pela vida da minha família e dos irmãos. E do mundo, a gente ora pelo mundo. Mas olha só, por quê? Porque se eu não tivesse conhecido o Senhor, eu ia ficar pensando nas minhas dores, eu ia ficar pensando no trabalho, das contas para pagar. Então, é como se assim, é como se a minha alma, os meus pensamentos não me deixassem descansar. E é isso que ele está falando, que isso afadiga, isso cansa, não é? Porque tudo é bolinha de sabão. Então, quando a gente fica só pensando nas contas para pagar, então é necessário nós sermos responsáveis, pagar a conta. Mas se eu fico pensando de dia e de noite nisso, a pessoa fica perturbada, né? Como ele começa aqui no capítulo 1,
E ele fala como ele se afadigou, né? Pensando nessas coisas. Até de noite não descansa o seu coração. E a Bíblia fala, o salmista diz que ele, desde o amanhecer, desde a noite, ele adora a Deus. Como é bom, né? Se eu tenho tempo para pensar nos meus problemas, eu não vou ter tempo de adorar quem me fez, quem me criou. Não, fica uma fadiga a minha vida. Fica um cansaço, fica assim um fardo que Jesus levou na cruz. E continuando, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Sempre essa parte de comer e beber, Jesus quis fazer a ceia com os discípulos. Por quê? Porque você só traz uma pessoa assim, você só come com pessoas que você tem intimidade, não é? Então, a família, você tem intimidade, os irmãos, como é bom também fazer na igreja, né? Um come-se, bebe-se, como é tão bom desfrutar. Por quê? Porque tem a ideia do prazer de estar junto, de estar saboreando junto, de estar conversando, de estar se alegrando, não é? Então, ele fala aqui do comer e beber. Então, existia uma linha na filosofia grega que falava: comemos e bebamos porque amanhã morreremos. Olha só, quanto nós comemos e bebemos e temos a visão de Deus, nós sabemos que tudo provém dele. Igual Deuteronômio 8 fala, não, quando você tiver comida e almoço, não diga que você adquiriu com a sua própria força, porque não é sábio falar assim, porque se não fosse o Senhor que te desse saúde e te desse força e tudo que você tem, como você iria trabalhar e ganhar esse dinheiro? Então aqui continua, né? Nada melhor para o homem que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Olha só, aqui a primeira vez que ele fala que vi também que isto vem da mão de Deus. Então, se eu não sei que o trabalho que eu tenho vem da mão de Deus e que é uma joia preciosa, se eu não sei que a família, que os filhos vêm da mão de Deus, tudo se torna um fardo, um peso. Vem da mão de Deus. Então, isso significa que é uma dádiva, é um presente, né? No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, porque quando eu estou separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Então, se eu quiser ter aquela alegria permanente que ninguém pode tirar, que Jesus falou bem em João 16, 22, que eu amo esse versículo, veja bem, eu preciso lembrar que vem dele. Então, aquela alegria vai perdurar, porque não é só o alimento, nós estamos nos alimentando também espiritualmente de um relacionamento que só Deus podia dar, né? A Bíblia fala que quando vier os dias do Senhor, lá em Malaquias 4, versículo 6, quando vier o tempo do Senhor, o Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque quanta briga há entre pais e filhos nas famílias. Então, olha só, quando há essa conversão de pai e filho, e de filho ao pai, é Deus tratando o relacionamento, trazendo perdão, trazendo amizade, trazendo alegria, trazendo arrependimento entre o pai e os filhos, e a mãe e os filhos. Olha só, e os filhos aos pais, olha que coisa maravilhosa. Então, é muito mais do que um comer, é você amar aquilo que Deus deu, né? As dádivas de Deus. Aí a vida torna-se com sentido, né? E porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, tem o Salmo 37, fala assim, né? Que se eu agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, aqui Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então é tão interessante que aqui ele está falando também que
aquele que não busca Deus vai trabalhar, se afadigar, e depois aquilo que é dele vai cair na mão daquele que ama Deus. Não que vai ser roubado nem nada, mas que por ele não saber, não ter sabedoria, ele vai perder. Olha que coisa forte, né? Forte aqui. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Queridos, eu quero que Deus revele aquilo que eu ainda não pude traduzir em palavras, né? Porque é muito profundo. Isso é muito profundo, não é? E a gente vai ver que tudo nessa vida. Então, quando você entender, mas entender, se fizer sangue aqui nas tuas veias, essas verdades, você não vai mais cobiçar a casa do teu próximo, você não vai cobiçar mais a mulher do teu próximo, você não vai cobiçar mais o carro, a casa, as riquezas do teu próximo. A felicidade, ela se faz com pouca coisa. Porque Deus, ele abre as portas, ele deu muitas coisas para Abraão, porque Abraão sabia administrar e dava para as pessoas, não é? Porque Deus sabe que alguns, né, a parábola do talento mostra isso, que aqueles que às vezes têm, você vê, o que tinha um enterrou, ele não multiplicou, ele não abençoou outras pessoas. Há muitos que querem o dinheiro e até se afastariam de Deus por causa dele. Então, Deus, você pede as coisas, mas Deus sabe se você vai ficar com amor mais nas coisas do que nas pessoas e em Deus, né? Então, tudo que nós temos é milagre. Se você se alegra com pouco, o Senhor te dá o que você precisa. Isso eu tenho certeza. Eu adoro ao Deus da minha vida por ter mudado os meus valores e conceitos, não é? De tirar aquela ambição louca, aquela avareza, né? De ter o que o outro tem, de invejar, de enciumar o que o outro tem. Se você entende a fragilidade da vida e que essas coisas é tudo bolinha de sabão, você vai começar a conversar com a sua alma. Se você nunca conversou, se você nunca teve um monólogo com você mesmo, examinar-se é isso. É você ter um monólogo com o que está acontecendo, em quem você está confiando, em quem você está depositando os seus valores, em quem você está desejando, quem você está pondo em primeiro lugar. E você vai ver que se for nas coisas dessa terra, tudo é bolinha de sabão. Tudo é bolinha de sabão. Tanto que Jesus falou na parábola de Mateus 13, que ele falou assim que havia um homem que descobriu uma pérola num campo e ele deu tudo que tinha para ter aquela terra e aquele campo, que era o reino de Deus. Por quê? Porque ele viu a verdadeira riqueza. Salomão aqui está falando da verdadeira riqueza, que as outras não preenchem o nosso vazio. Por isso que há tantas pessoas doentes, sem ter sentido na vida. Queridos, eu quero a porção de Deus sobre você e sobre mim, minha casa, e sobre a igreja, e sobre você, amigo que está me ouvindo e amiga. Você receba esses valores que não tem riqueza que pague, que são os valores do reino de Deus. Que Deus abençoe e que você lembre que tudo que tem aqui na terra, tudo é vaidade e não tem comparação com as coisas que Deus nos dá. Um beijo grande, um bom dia, a paz.